Patologia. Jogou por você então, ainda joguei já. Tá. Prontinho. Só começa aí. Deixa eu ver quanto que eu estou devendo aí, Jorge. 45 mesmo. Sim. 50? Uhum. Acho que já tem aluno aqui já. Já deve ter. Vou perguntar para eles. Aí, quando terminar, você faz aquele esquema comigo, me manda a mensagem. Eu vou gravar. E isso. Terminar, você deixa gravando e você me manda a mensagem. Jorge, terminou aqui. Deve dar o quê? 1 hora de aula? É, mais ou menos. Então. Que aí eu jogo no YouTube e eu dou uma possibilidade de dar uma melhorada. Peraí, deixa eu testar aqui. É só perguntar para eles. Tá gravando já? Tá, sim. Passa o slide. Pronto, tudo certinho. Deixa eu perguntar se eles estão me ouvindo. Ainda não. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Som tá legal? Tá sim. Passou o slide? Passou. Então tá. Então, vamos começar. Só um minuto. Jorge, nosso break deu problema. Será que você leva para dar uma olhada? Leva agora. Pega de agora. Eu dou uma olhada lá. Você vai acompanhando então, né? Ah, vou sim. Bom, pessoal, então, mais uma vez, bom dia para vocês. Eu peço para quem estiver assistindo, digitar o nome completo no chat para depois a gente fazer a frequência, tá? Então, vamos começar. Como vocês estão vendo aí, hoje a gente vai dar uma pincelada para vocês na patologia vascular. Então, vamos ver o que a gente tem para comentar sobre patologia vascular. Olha só, os distúrbios vasculares são responsáveis por mais morbidade e mortalidade do que qualquer outra categoria de doença humana. E esses transtornos vasculares, tá? Eles podem ser ou decorrentes de um estreitamento ou obstrução completa da luz do vaso, como no caso da trombose, que a gente viu no período passado, como no caso da aterosclerose, que a gente vai abordar daqui a pouquinho. São situações, então, que estreitam ou ocluem a luz completa do vaso, tá? E o transtorno vascular pode ser também decorrente de um enfraquecimento da parede vascular. Esse enfraquecimento da parede vascular provoca uma dilatação no vaso sanguíneo que propicia, numa fase posterior, essa dilatação pode levar a uma ruptura do vaso sanguíneo. Então, os transtornos vasculares podem ser por comprometerem a luz do vaso, parcial ou total, e pode ser por um enfraquecimento na parede do vaso.
Bom, que eu pulei aí, vocês já sabem, né? Que as artérias do organismo, elas podem ser as artérias de grande calibre, as de médio calibre e as de pequeno calibre. As de grande calibre são as chamadas artérias elásticas. Tá? As artérias de médio calibre são as artérias musculares. E as arteríolas são pequenos vasos que estão na intimidade dos tecidos. E as camadas da parede das artérias são a íntima, que é para o lado de dentro, a camada média, e a que está do lado de fora é a adventícia. Isso vocês já estão enjoados de saber. Então, vamos propriamente às doenças vasculares. Após essa breve introdução, vamos abordar, então, os transtornos vasculares. Olha, o primeiro distúrbio vascular que a gente vai abordar é a chamada arteriosclerose. E esse termo, arteriosclerose, significa o endurecimento da parede das artérias. Tá? Só que nós temos 3 tipos diferentes de arteriosclerose. Então, está aí, olha, nós temos a aterosclerose, nós temos a esclerose medial calcificada de Monckeberg e a gente tem a arteriolosclerose. Tá? Então, gente, a aterosclerose que a gente vai estudar a seguir é um tipo de arteriosclerose, que significa endurecimento da parede das artérias. Então, a aterosclerose que a gente vai estudar, ela consta do depósito de placas fibrosas na íntima das artérias. Tá? E essas placas fibrosas são ricas em lipídios. A esclerose medial calcificada de Monckeberg consta de depósitos calcificados nas artérias musculares de médio calibre, que acontece em indivíduos com mais de 50 anos de idade. Olha, a esclerose medial calcificada de Monckeberg, tá? A gente só precisa saber a existência dela, porque como ela não provoca nenhum transtorno clínico na pessoa vítima dessa esclerose, tá? Então ela não requer estudo, porque é apenas um achado. Tá bom? A arteriolosclerose, gente, ela compromete artérias de pequeno calibre e as arteríolas. Elas provocam espessamento da parede vascular com um progressivo estreitamento da luz, podendo provocar lesões isquêmicas. E a arteriolosclerose está frequentemente associada à hipertensão arterial e ao diabetes. Tá? Nós temos 2 tipos diferentes de arteriolosclerose. A arteriolosclerose hialina, que está relacionada ao diabetes, a gente vai ver daqui a pouquinho, e a arteriolosclerose hiperplásica, que está relacionada à hipertensão arterial. Então, vamos prosseguir. A gente vai começar, então, abordando a aterosclerose. O que é, gente, a aterosclerose? Ela se caracteriza pela formação de placas fibrosas na íntima com um centro grumoso, rico em lipídios. Então, a gente tem aí, olha, a imagem, um esquema mostrando que o depósito da placa fibrogordurosa na íntima do vaso vai gradativamente ocluindo a luz desse vaso sanguíneo. Tá? Bom,
qual a importância clínica da placa fibrogordurosa? Qual a importância clínica da aterosclerose no nosso organismo? Primeiro, gente, a placa fibrogordurosa, ela faz, como a gente acabou de ver, uma protrusão na luz desse vaso e vai gradativamente ocluindo, impedindo, dificultando a passagem de sangue através desse vaso vítima de aterosclerose. Então, primeira importância é que ela faz uma protrusão na luz do vaso comprometido. Segundo, ela enfraquece a camada média subjacente. E terceiro, a placa de ateroma, ela sofre complicações. Tá? Então, essa é a importância clínica da doença aterosclerótica. Tá? Olha, a aterosclerose, ela afeta as artérias elásticas, as artérias musculares de grande e médio calibres. Tá? Então, a aterosclerose, ela afetando as artérias elásticas, como, por exemplo, a aorta, carótidas, ilíacas, a artéria pulmonar, e as artérias musculares de grande e médio calibre, como, por exemplo, as coronárias e as poplíteas. Tá bom? Bom, aí a gente está vendo um esquema de cortes transversais de um vaso comprometido pela aterosclerose. À medida que a placa aterosclerótica vai aumentando, a luz do vaso vai diminuindo. A gente está vendo aí um esquema mostrando que a placa de ateroma, nesse caso aí, já comprometeu mais da metade da luz desse vaso sanguíneo. Bom, um segmento de artéria aorta, a gente está mostrando aí a íntima dessa aorta. Esses orifícios são os chamados ósteos, né, por onde emergem os diversos vasos sanguíneos, e essa situação aqui é o início da instalação da doença aterosclerótica. São as chamadas estrias lipídicas. Tá? É o menor comprometimento, é o início de instalação da doença. Rosane, chega aqui. Liga para o Jorge que deu problema aqui. Aqui, meu telefone está aqui. Tem. Tem na agenda, tem. Passa uma mensagem, então, para ele, que a aula travou, parou.
Jorge gravou aqui. Jorge? Tá. 2 minutinhos para ligar o computador. Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo, aguarde um instantinho. Pessoal, aguarda 2 minutinhos aí que eu tô ligando o computador aqui já, tá? Tá bom, travou aqui. A mensagem sumiu, você vai perguntar.
Agora ele está entrando. Deve ser, não. O que me mandou, Carlos? Pessoal, estão me ouvindo? Alunos? Sim. Olha, caiu o Zoom, vou tentar recomeçar, tá bom? Vocês me desculpem, mas deu um probleminha aqui, a gente já parece que já restabeleceu. Ok. Hein? Ok. Bom, gente, então, desculpem, mas vamos continuar. Olha só, a gente estava falando sobre a aterosclerose, que consta de depósito de uma placa fibrogordurosa na íntima com um centro grumoso rico em lipídios. Um esquema aí mostrando a placa de ateroma e a importância clínica da placa fibrogordurosa é que ela faz protrusão na luz, ela enfraquece a média subjacente e ela pode sofrer complicações. E a aterosclerose, ela afeta artérias elásticas, como a aorta, as carótidas e as ilíacas, e as artérias musculares de grande e médio calibres, como as coronárias e as poplíteas, mostrando aí um esquema de quanto maior o depósito da placa fibrogordurosa, vai estreitando cada vez mais a luz do vaso comprometido. Esse vaso aí com mais da metade da luz ocupada pela placa fibrogordurosa, e aí eu estava mostrando um segmento de artéria aorta. A gente está vendo aqui a íntima e tem pequenos riscos fininhos de depósitos da placa fibrogordurosa se instalando de uma forma bem precoce, que são chamadas de estrias lipídicas. É o início da instalação da doença aterosclerótica no organismo. Aí a gente já está vendo 3 segmentos de artéria aorta com aterosclerose severa, e vocês estão vendo que deformou por completo a estrutura da aorta, tá? Devido
ao endurecimento decorrente da doença aterosclerose, endurecimento da parede da artéria. Aí a gente está vendo um outro segmento de artéria aorta, estamos vendo a íntima, e essas placas amareladas justamente correspondem às placas de ateroma depositadas na íntima dessa artéria aorta. Aí a circulação das artérias carótidas, as setas mostrando esse material amarelado na íntima das carótidas, mostrando já a instalação da doença aterosclerótica aí na circulação das carótidas. Aí a gente está vendo uma artéria coronariana dissecada, aberta, e a placa de ateroma ocluindo a luz dessa coronária. Tá? E a microscopia de uma artéria aorta vítima de uma aterosclerose. Então, vocês estão vendo aí a camada de fora, que é a camada externa, a chamada adventícia. A camada média, que é rica em fibras elásticas, porque é uma artéria elástica, e a camada interna, que é a camada íntima, ela está muito espessada e, se vocês firmarem a vista, vocês vão ver esses espaços claros, que são as chamadas fendas de colesterol, ou seja, onde o colesterol está depositado na camada íntima. Aí, olha, mais de perto, num aumento maior, esses espaços claros que vocês estão vendo corresponde ao local de depósito do colesterol na íntima de uma artéria aorta vítima de aterosclerose. E, mais uma vez, aí a microscopia de um segmento de artéria aorta com aterosclerose, e esses focos roxos escuros, tá, correspondem à calcificação em cima da placa aterosclerótica, que é uma das complicações que a gente vai ver daqui a pouco. Um corte transversal de uma artéria coronária. Vocês estão vendo a luz da coronária diminuída devido ao espessamento da camada íntima, e vocês estão vendo aí os espaços claros, que eu já disse que são as fendas de colesterol. E à direita, vocês estão vendo uma pequena área de calcificação. Mais uma vez, à esquerda, um corte transversal de coronária, com a luz estreitada, íntima espessada, com fendas de colesterol, e à direita, uma outra complicação capaz de acontecer na placa aterosclerótica, que é o surgimento de um trombo em cima da placa aterosclerótica. Então, essa massa rósea que vocês estão vendo em cima da placa aterosclerótica corresponde à formação de um trombo que se depositou em cima da placa aterosclerótica. E esses pequenos orifícios brancos que vocês estão vendo em meio à massa trombótica corresponde àquilo que a gente estudou no período passado, que é a recanalização do trombo, ou seja, o surgimento de pequenos canalículos que passam por dentro da massa trombótica. Bom, a doença aterosclerótica, ela localiza-se mais frequentemente no coração, cérebro, rins, membros inferiores e intestino delgado.
E as principais consequências são os infartos. Bom, a morfologia da placa aterosclerótica. As placas ateroscleróticas possuem 3 componentes principais: células, incluindo células musculares lisas, macrófagos e outros leucócitos. Matriz extracelular do tecido conjuntivo, incluindo colágeno e fibras elásticas. E depósitos lipídicos intracelulares e extracelulares. Então, tudo isso aí em conjunto é que forma a chamada placa aterosclerótica. Olha, eu gostaria que ficasse bem claro para vocês o seguinte: as complicações. Essas complicações que a gente vai abordar, gente, são complicações capazes de acontecer na placa de ateroma. Não estou falando de complicação no organismo, é complicação em cima da placa de ateroma. Então, a placa de ateroma pode sofrer complicações? Pode. Por exemplo, a gente já viu calcificações, que frequentemente acontecem na placa aterosclerótica. Outra complicação é a ulceração. A placa aterosclerótica ela pode se ulcerar e desprender camadas da superfície da placa. A placa aterosclerótica ela pode sangrar. Então, são hemorragias na placa aterosclerótica. Como a gente acabou de ver, a placa de ateroma ela pode sofrer trombose. Tá? A gente acabou de ver uma coronária vítima de aterosclerose com formação de um trombo em cima da placa de ateroma. E o enfraquecimento da parede da artéria, tá? Da aterosclerose, permite que essa artéria enfraquecida se dilate. Isso é o que a gente chama de aneurisma. Então, são as dilatações aneurismáticas. Então, são complicações capazes de acontecer na placa de ateroma. Calcificação, ulceração, hemorragia, trombose e dilatações aneurismáticas. A gente está vendo aí, mais uma vez, uma artéria coronária aberta, dissecada, com uma placa aterosclerótica e essa hemorragia, que a gente está vendo aí, essa área enegrecida no meio da placa de ateroma. Tá? Então, uma hemorragia que aconteceu nessa placa aterosclerótica. Bom, fatores de risco, gente, para uma pessoa desenvolver aterosclerose. Então, como fatores de risco, a gente cita a idade avançada, o sexo masculino, fatores genéticos, é a predisposição de cada um a desenvolver aterosclerose, a hiperlipidemia, o excesso de gordura na circulação, e o diabetes. Gente, nesses fatores de risco aí, a gente tem que citar o sexo masculino. Há muitos anos atrás, era uma diferença gritante no surgimento da aterosclerose, ela cometia muito mais os homens do que as mulheres. Hoje em dia, a doença ainda predomina no sexo masculino,
mas é um predomínio discreto, porque a mulher, hoje em dia, ela é muito mais vítima de aterosclerose do que era no passado. E eles acreditam que isso seja devido à mulher ter entrado no mercado de trabalho e dividir o mercado de trabalho hoje de igual para igual com os homens. Então, embora hoje em dia o sexo masculino ainda tenha uma prevalência maior da aterosclerose, isso não é tão gritante como era no passado. Tá bom? Então, são aí os principais fatores de risco para uma pessoa desenvolver aterosclerose. E o fumo. O fumo lesa o endotélio vascular, tornando ele vítima, propenso de instalação da placa aterosclerótica. Bom, patologia vascular e hipertensão arterial. Vamos lá. A arteriolosclerose hialina. Tá? A arteriolosclerose hialina frequentemente surge em pacientes idosos, hipertensos e diabéticos. E essa arteriolosclerose hialina consiste em espessamento hialino, róseo e homogêneo das paredes das arteríolas. É característica importante da nefrosclerose benigna, que vocês vão estudar com o professor Falcão quando ele abordar patologia renal com vocês. Tá? Então, a arteriolosclerose hialina acomete pacientes idosos, hipertensos e diabéticos. E ela consta de um espessamento hialino, róseo e homogêneo na parede do vaso sanguíneo. E, lógico que esse espessamento da parede das arteríolas vai cada vez mais ocluindo a luz das arteríolas, propiciando lesões isquêmicas no órgão comprometido. Então, está aí a arteriolosclerose hialina. A seta está mostrando esse depósito desse material róseo, homogêneo e hialino, que vai espessando a parede da arteríola e, lógico, diminuindo a luz dessa arteríola comprometida. Agora, o outro tipo de arteriolosclerose que existe é a arteriolosclerose hiperplásica. Alguns chamam de hiperplástica, tá? Mas essa arteriolosclerose hiperplásica, ela está relacionada com a hipertensão arterial maligna. Ela consta de um espessamento laminado, concêntrico, tipo casca de cebola, ou alguns chamam de bulbo de cebola, das paredes das arteríolas, provocando um estreitamento progressivo da luz dessa arteríola. Bom, no slide anterior, quando a gente abordou a arteriolosclerose hialina, estava escrito lá hipertensão, mas é o indivíduo hipertenso leve a moderado, no máximo. Mas a arteriolosclerose hialina, ela é típica do paciente diabético. A arteriolosclerose hiperplásica, ela acompanha os pacientes hipertensos graves. Olha, a hipertensão maligna
ou hipertensão arterial grave, ela é definida como a pressão diastólica maior do que 120 milímetros de mercúrio. Então, o hipertenso grave, tá? Ele é susceptível ao desenvolvimento da arteriolosclerose hiperplásica. Bom, vasculite. Vasculite, o nome já diz, é o quê? A inflamação da parede dos vasos sanguíneos. A vasculite, a inflamação da parede dos vasos sanguíneos, pode ser decorrente da invasão direta de patógenos ou pode ser de origem imunológica. A gente vai abordar apenas 3 tipos de vasculite, que são vasculites que estão relacionadas com a imunidade. São vasculites de origem imunológica, tá? Que a gente vai abordar de uma forma bem sucinta com vocês. Tá? As vasculites, de uma maneira geral, se manifestam clinicamente com febre, dor muscular, dor articular e mal-estar. Bom, vamos à primeira vasculite, que é a chamada arterite de células gigantes. Olha, essa vasculite, o nome correto dela é arterite de células gigantes. Só que, como ela incide com uma frequência muito grande na artéria temporal, algumas pessoas já tratam esse tipo de arterite com o nome de arterite temporal, tá? Mas ela pode aparecer em outras regiões. Bom, a arterite de células gigantes é uma inflamação frequentemente granulomatosa das artérias de médio e pequeno calibres, comprometendo, como já disse, principalmente as artérias temporais. Clinicamente, ela vai apresentar cefaleia, dor no rosto, porque frequentemente é a artéria temporal que é comprometida, febre, fadiga e perda de peso. Então, a chamada arterite de células gigantes, uma inflamação granulomatosa da parede das artérias de médio e pequeno calibre. Essa arterite de Takayasu, tá? Ela é também uma vasculite granulomatosa de artérias de médio e grande calibres. E ela se caracteriza por distúrbios oculares e acentuado enfraquecimento dos pulsos nas extremidades superiores. Por isso, ela é conhecida com o nome de doença do pulso. Isso está relacionado ao espessamento fibroso do arco aórtico. Clinicamente, a arterite de Takayasu, ela provoca um enfraquecimento dos pulsos nas extremidades superiores, pressão arterial menor nos membros superiores, resfriamento dos dedos das mãos, distúrbios oculares, tá? Com hemorragias retinianas que podem levar o paciente à cegueira, cor pulmonale, que é o comprometimento do coração direito em virtude de um aumento
da pressão pulmonar. Então, uma hipertensão pulmonar leva o comprometimento do coração direito. Então, comprometimento das artérias pulmonares, levando a um quadro de hipertensão pulmonar, que vai levar problemas para o coração direito, que manda sangue para os pulmões. Então, a arterite de Takayasu, tá? Provoca enfraquecimento dos pulsos, pressão arterial menor nos membros superiores, resfriamento dos dedos das mãos, distúrbios oculares que podem levar à cegueira devido a hemorragias retinianas e o cor pulmonale, que é o comprometimento do coração direito em virtude de uma hipertensão pulmonar. E a chamada poliarterite nodosa, que é uma outra vasculite, como o nome já diz, poli significa 4 ou mais. Então, poliarterite nodosa, ela tem esse nome porque afeta mais 4 ou mais artérias. E nodosa porque ela provoca uma nodularidade na parede do vaso comprometido. Então, ela é uma vasculite caracterizada por uma inflamação necrosante transmural das artérias musculares de pequeno ou médio calibres. Vocês viram que a inflamação ela é necrosante e é transmural. Então, a cura disso se dá por fibrose. E é justamente isso, essa fibrose, que leva à nodularidade da parede do vaso comprometido. E como são 4 vasos ou mais, ela é chamada de poliarterite nodosa. Compromete principalmente vasos renais e viscerais. Leva também, como as outras vasculites, febre, mal-estar geral, perda de peso, hipertensão arterial, dor abdominal, melena e dores musculares. O comprometimento renal pode levar o paciente à morte. Bom, por último, gente, nós vamos abordar os aneurismas. Tá? Aneurisma, como eu já comentei com vocês, ele surge devido a um enfraquecimento da parede da artéria. Tá? Esse enfraquecimento da parede da artéria, com o passar do tempo, a artéria se dilata, formando o aneurisma. Olha, o aneurisma, tudo bem, ele pode acometer artérias encefálicas, né? O aneurisma cerebral, mas a gente vai abordar aneurismas da artéria aorta. E o aneurisma do segmento abdominal da artéria aorta, tá? Eles geralmente surgem abaixo das artérias renais e antes da bifurcação da aorta. Ela se bifurca nas ilíacas. Então, os aneurismas da aorta abdominal se localizam entre as renais e as ilíacas. E pode ser decorrente de uma aterosclerose importante, pode ser decorrente de infecções
na parede da artéria, infecções provocadas, por exemplo, por fungos, tá? Os aneurismas micóticos, e podem ser decorrentes de traumatismos, alguém que possa ter possa ter sofrido um ferimento na parede da artéria, esse ferimento curou, mas enfraqueceu a parede da artéria, depois ela se dilata. E pode ser por problemas congênitos na formação da parede da artéria. Então, a gente tem aí a patogenia dos aneurismas da aorta abdominal. Morfologia: ocorre grave aterosclerose, claro, nos aneurismas ateroscleróticos, tá? Destruindo a túnica média subjacente e enfraquecendo a parede do vaso. Estamos vendo aí um segmento de artéria, aorta, aberto, né? Vocês estão vendo aí a dilatação aneurismática, né? Estão vendo aqui, ó, a dilatação aneurismática, e aqui a gente está vendo as ilíacas, né? Então, mostrando que os aneurismas de aorta abdominal, eles surgem depois das artérias renais e antes das ilíacas. Aí, mais uma vez, a dilatação aneurismática, tá? E aqui a gente está vendo as ilíacas, tá? Então, estamos vendo aí um aneurisma de aorta abdominal. E aí, olha, uma artéria aorta com bastante aterosclerose na íntima. Estamos vendo aqui as renais, o aneurisma, tá? E aqui as ilíacas. E, no caso da sífilis terciária, o aneurisma na artéria aorta, na sífilis terciária, o aneurisma sifilítico, ele acontece no segmento torácico da artéria aorta. O aneurisma da artéria aorta relacionada com a sífilis, então, acomete o arco aórtico. Então, é a parte torácica da artéria aorta. E ele surge devido à inflamação e cicatrização da camada média da artéria aorta, a chamada mesaortite sifilítica. E esse aneurisma, tá, de artéria aorta, num determinado momento, a parede da artéria aorta, que está enfraquecida e cheia de sangue, num determinado momento, aquilo ali pode se romper. E o pessoal chama de aneurisma dissecante. Mas, de uns tempos para cá, o livro Robbins resolveu chamar, ao invés de aneurisma dissecante, tá? Resolveu chamar de hematoma dissecante. Então, ele considera aquele sangue represado dentro da dilatação aneurismática como um hematoma. E, num determinado momento, aquilo disseca a parede da artéria e rompe. Tá? Então, o chamado hematoma dissecante da artéria aorta. Tá? Rompimento da parede da artéria, provocando hemorragia maciça com elevado índice de mortalidade. Bom, gente, então,
Desculpem o transtorno, mas não tive culpa, o sistema caiu. Eu peço para quem ainda estiver assistindo, por favor, digitarem o nome completo no chat para eu depois fazer a frequência de vocês, tá bom? Então, obrigado por tudo e, mais uma vez, desculpe ao transtorno, mas foi o Zoom que caiu, depois a gente demorou um pouquinho, mas conseguimos restabelecer. Obrigado, tá? Tranquilo, professor. Professor, obrigada pela aula, foi ótima. Obrigado. Professor, Oi. a aula prática vai ser aonde hoje? Lá no laboratório da patologia, lá no prédio da medicina, lá, tá bom? Tranquilo, obrigado, professor. Bom dia. Nada. Tchau. Valeu. Ok.